Então, pessoal, vamos lá. Aproveitando que eu vou ter que mexer aqui com o meu X-Ray T4, né? 2017, está montado aqui para andar de Vintage Trans Am, né? Que é uma categoria que a gente disputa aqui. Eu vou ter que fazer um setup dele para algumas modificações que a gente vai andar lá na outra pista que eu frequento. E eu vou aproveitar e gravar essa série de vídeos sobre setup, tá? Eu optei por fazer uma introdução para vocês sobre o tema, o que a gente vai falar ao longo desses vídeos, e eu vou fazer um vídeo específico para cada ajuste, tá? Então, e aí eu vou linkar também aqui no YouTube, numa playlist, e vocês vão conseguir assistir esses vídeos na sequência, tá? Porque senão vai ficar muito longo e aí a gente acaba tendo problema depois para poder editar, beleza? Então vai ser dessa forma e a gente segue aí explicando para vocês como é que vai funcionar, tá? Bom, pessoal, quando a gente fala de setup, pessoal, setup quer dizer configuração. Ao pé da letra, a tradução de setup significa ajuste, tá? E esse ajuste, como a gente fala, né, setup aí no Brasil, né, ele a gente chama, um phrasal verbs aqui nos Estados Unidos. E quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu usei essa palavra, né, esse phrasal, né, esse setup, os caras aqui não me entenderam direito. Eles falaram pra mim, nossa, o que é isso, né? E porque para eles aqui essa expressão ela não é tão usual, tá? A galera primeiro que já fala um setup, né? Que é diferente a fonética, né? O som é diferente. E também eles utilizam a expressão, quando você vai fazer um ajuste, eles falam setting up, né? Então aí já é uma outra construção e o som fica um pouco diferente. Aí eu fui entender a diferença, tá? Mas no fundo é a mesma coisa do que a gente fazia no Brasil, do que a gente faz no Brasil, né? E basicamente são ajustes, tá? E ajustes a gente sempre tem que considerar num setup que você vai ter trade-off, né? O que é o trade-off? É perde e ganha, tá? Então, toda vez que você faz um ajuste, você aumenta um determinado parâmetro, você vai ter perda num outro, tá? Então, isso que a gente chama de perde e ganha, trade-off, tá? Então, se você aumenta um determinado ajuste, você pode ou não, às vezes, ter influência num outro, tá bom, pessoal? Então, isso é importante a gente ter em mente antes de começar a falar de setup, tá? Nessa introdução. Eu quero dizer também, pessoal, que eu estou preparando uma apostila, tá? Um material bem didático, escrito, né, de forma corrida para vocês, com figuras, para vocês poderem entender tudo que a gente vai tratar aqui. E eu vou deixar esse material disponível, tá? Na descrição, ou desse vídeo que a gente está tratando agora, ou no final eu coloco na descrição de todos, porque eu ainda estou produzindo material, então eu ainda não tenho ele em mãos. Então eu estou produzindo, assim que ele estiver pronto, eu vou colocar aí na descrição para vocês e, enfim, dá pra gente conversar um pouco a respeito disso, tá? Posso mandar lá no grupo também, de repente, tá? Eu faço de uma forma que fique bom para todo mundo, beleza? Então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre os princípios básicos do setup, tá? Então, o que a gente precisa ter em mente? Que antes de qualquer ajuste, você precisa entender que os 4 aspectos que governam o setup, que precisam ser analisados e corrigidos sempre que necessários no seu carro, tá? Todos esses 4 aspectos que a gente vai falar agora, quando mal ajustados, eles causam instabilidade, defeito na condução, tá? Então, basicamente, pessoal, a gente vai falar sempre de pneu, tá? Pneu é fundamental para o carro, tá? Segundo, a distribuição do peso desse carro. Terceiro, a responsividade do carro, ou seja, como que é a resposta, né, na mudança de trajetória, na tomada de uma curva, você consegue desviar essa trajetória rápida, ou o carro ele é macio demais, acaba, né, tendo movimentos mais lentos, tá? Então isso quer dizer responsividade. E por último, que muita gente considera
apenas 3 aspectos e eu coloco como 4, tá? Porque esse último ele pode estar dentro dos pneus, tá? Mas na verdade eu considero ele fora, que é o contato dos pneus com o solo, tá? Então tudo que envolve o contato dos pneus com o solo, a gente também vai ter um aspecto de setup, tá? De acerto, enfim, que vai envolver isso aí também, tá? Então o que é esse contato do pneu no solo? É tudo que envolve a suspensão, ao sistema de direção do carro, tá? Então colocou o pneu em contato, que controlar isso vai estar sendo influenciado, tá bom? Então esses são os 4 aspectos, então vou colocar aqui do lado, né, eles para vocês irem acompanhando, tá? Então primeiro de tudo pneus, segundo distribuição de peso, tá? E principalmente aí a diferença de centro de gravidade e tal, tá? Terceira, responsividade, como o carro se comporta na pista, se ele muda de trajetória rápido, se não, se ele é arisco, se ele é mais macio, enfim, tá? E por último, o contato dos pneus com o solo, tá? Como que ele se dá, o ângulo que isso acontece, os ajustes da suspensão, enfim, e tudo que possa estar envolvido, tá bom? Bom, pessoal, quando a gente fala de pneus, tá? É um importante ajuste que a gente tem que ter em mente, tá? Se você não tiver pneus adequados, nem perca tempo fazendo setup, tá? Porque na minha visão, eu acho que na visão de muitas pessoas que estudam aí um pouco mais aí o automobilismo, né, de uma maneira geral, consideram que pneu é 70% do ajuste do carro para a pista. Se você tiver um pneu adequado para o seu carro, 70% do problema já está resolvido, tá? Um pneu adequado, ele vai ter 4 características fundamentais que eu vou colocar aqui embaixo para vocês, tá? A primeira característica que é fundamental é grip, tá? Se você não tiver grip ou aderência, que é a mesma coisa, o seu carro não consegue fazer curvas de modo rápido, tá? De modo no menor tempo possível, tá? Sem desgarrar, sem sair, sem mudar a trajetória, tá? Então, grip é fundamental. A gente vai estar sempre perseguindo grip quando a gente está falando de competitivo, ok? De pista, de carro de corrida, ele sempre vai buscar o melhor aproveitamento desse grip, tá? O grip, basicamente, ele é o quê? É a conexão perfeita entre o material do composto pneumático, tá? Que é o pneu, tá? Com a superfície da pista. Quanto melhor for esse arranjo, quanto melhor for essa sincronia, melhor vai ser o grip, tá? Do carro. Então, o pessoal costuma dizer muito aqui a expressão que é hook, né? Hook é gancho, tá? Lembra do Capitão Gancho, né? O nome do desenho lá era Hook, né? Captain Hook. E o carro, aqui eles não falam que o carro tá grudando nas curvas, eles falam que o carro tá hooking, ou seja, ele tá grudando, ele tá ganchando na curva, tá? E quanto melhor se dá esse gancho do pneu com a superfície da pista, mais grip você vai ter, tá? Então isso é um pré-requisito que a gente precisa alinhar aqui já de antemão antes da gente continuar para vocês conseguirem entender, beleza? Próxima situação relacionada a pneu, pessoal, é a pouca deformidade, tá? O seu pneu, quanto menos deformidade ele tiver, quando ele estiver em ação, melhor vai ser o grip e, consequentemente, a durabilidade, tá? Isso é um pouco polêmico e pode causar um pouco de confusão, tá? Um pneu de composto mais macio, mais aderente, normalmente ele vai ter a durabilidade mais baixa, tá? Mas você não deseja que isso aconteça. Você deseja que seu carro tenha grip e ao mesmo tempo tenha a durabilidade do pneu. Não adianta nada você ter um pneu que tem muito grip e dure 3 voltas, tá? Então isso não é importante, tá? Então é aquilo, né, que nem falava o Galvão Bueno nas transmissões da Globo de Fórmula 1, né? Ele fala, o composto macio é para voltas rápidas, o composto duro é para voltas, é para durabilidade, né? Isso tem um pouco de relação, mas não é assim que se explica, tá? Então, o composto que a pessoa costuma falar, é o soft, né? Um composto mais soft,
ele vai ter uma interação muito maior com o asfalto. Só que essa interação maior acaba destruindo ele, acaba gastando o pneu, precocemente ou não, enfim, né? Aí você tem que ver o que você precisa, tá? Então, um pneu, obviamente, que não tenha tanta integração com a superfície, consequentemente, ele vai ter uma durabilidade maior, tá? Então, ele perde gripe, mas ele ganha resistência, tá? Então, isso também é importante a gente falar. Outra coisa que relacionada a pneu, que é importante mencionar para vocês, é índice de temperatura adequada, tá? Então, existe lá o Shore, né? Que quando você compra pneu de espuma, normalmente vem o Shore. E aí você sabe o que esse Shore? Ele é indicado, o melhor ajuste desse pneu é para um range, né? Uma diferença de temperatura entre 22 e 28 graus, tá? Então, você tem que saber que naquela condição de temperatura ele vai ter o melhor desempenho. Então, você precisa ver na pista onde você anda qual que é a diferença de temperatura que você vai ter lá para você ter um pneu adequado a essa temperatura. Por quê? De um lado você vai ter a durabilidade do pneu e do outro lado você vai ter o grip. Então, se aquele pneu é para uma temperatura, vamos supor, muito quente e você está andando com ele num lugar muito frio, o que vai acontecer? Ele nunca vai chegar no limiar de gripe adequado. Então, não adianta você fazer setup, não vai adiantar se ajustar, que o pneu nunca vai chegar aonde ele precisa chegar, no caso, na temperatura adequada, tá? E também não adianta você andar com um pneu em que ele atinja o índice de temperatura muito rápido, ou seja, um pneu para frio, né? Ele tem um índice de temperatura baixo, mas o asfalto onde você anda é muito quente. Aí o que vai acontecer? Você vai ter um desgaste desse pneu absurdo, tá? Normalmente, por a gente andar com suspensões com ajuste, né? A gente mexe no patch, né? A gente mexe na superfície do contato do pneu, esse pneu vai ovalizar, ele vai comer irregular e vai acabar arrebentando com o seu setup, tá? Então é uma parte importante também a mencionar. Beleza? Então, pneu é isso, pessoal. Tenha sempre o pneu adequado para o seu carro. Normalmente, alguns campeonatos já definem como o pneu do campeonato. Então, por exemplo, aqui, essa categoria, a gente é obrigado a correr com esse pneu aqui da plataforma. Ó. Todo mundo corre com o pneu igual. Então, não adianta trocar pneu, não adianta ficar indo atrás de um melhor composto, porque é sempre o mesmo, tá? Então, é um problema menos também para se preocupar. O pneu é ruim, mas é ruim para todo mundo. Então, todo mundo fica teoricamente na mesma, tá bom? Eu não vou entrar nesse momento em aditivos, limpeza de pneu. Eu pretendo fazer um vídeo mais para frente, avançado, falando um pouco sobre isso, tá? A importância disso. Então, já deixa aí. Se você quer um vídeo sobre isso, já no final desse aqui, você vai lá no comentário e escreve que você quer um vídeo sobre aditivo que a gente logo vai fazer. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, continuando, vamos falar agora um pouquinho sobre distribuição de peso, tá? A distribuição de peso do chassi é outro fator extremamente importante, tá? Então, se o seu carro ele tem que estar equilibrado sobre as 4 rodas, tá? Não adianta você ter desequilíbrio de peso, por exemplo, o carro ele está sofrendo maior peso na dianteira, que a sua traseira vai acabar perdendo aderência. Não adianta você ter mais apoio, né, mais peso sobre o lado esquerdo do carro e o lado direito está mais leve. O que vai acontecer? Nas curvas onde você precisar de distribuição de peso do outro lado, esse carro ele vai tender a espalhar, tá? E não vai fazer uma curva de boa qualidade, tá? Então isso é importante a gente ter em mente também. A gente utiliza alguns instrumentos para poder ver equilíbrio de carro, tá? Eu vou mostrar para vocês na sequência desse vídeo inicial como que se faz balanceamento do carro, tá? O peso, para checar o peso, a distribuição do peso nas quatro rodas, tá? É um sistema que eu tenho de cornering. Cornering é cantos, né? É de ver cantos. Então a gente vai analisar as quatro rodas do carro, tá? É um sistema da SkyRC e a gente consegue ver peso de cada roda, quanto que está a distribuição entre frente e trás, entre lado esquerdo e lado direito, tá? Tudo isso é importante, tá?
Num primeiro momento, pessoal, o que eu gosto de dizer para vocês sobre distribuição de peso? Distribuição de peso, vocês devem utilizar iniciante 50%, tá? Então, o seu carro, ele tem que estar equilibrado 50% na frente, 50% atrás. 50% do peso do lado esquerdo, 50% do lado direito. Com o tempo, vocês vão fazendo mudanças que vão descaracterizar um pouquinho isso, tá? Mas precisa aprender primeiro a andar com o carro 50-50, tá? E aí depois começa a mexer, jogar mais peso para traseira ou jogar mais peso para frente, enfim, tá? E cada um tem uma característica de condução que aí vai necessitar esse balanceamento, esse gerenciamento na distribuição do peso, ok? Tá? Então, mais para frente aí eu vou falar um pouquinho sobre entrada de curva e aí a gente só vai ficar um pouco mais claro, tá? Bom, seguindo, responsividade, tá, pessoal? Então, a responsividade é aquela situação do carro, né? Mudar a trajetória e tal, tá? Então, é um conjunto de aspectos e parâmetros que contribuem para a rápida ou lenta resposta do chassi, quando esse necessita, pessoal, de mudança de trajetória. Tá? Então vai ficar subentendido na questão de como esse carro se movimenta. Você move lá o servo, move lá o volante do rádio e quanto tempo ele demora para completar uma manobra? Tá? Em linhas gerais é isso. Então você tem um chassi arisco de alta responsividade, um chassi mais smooth, um chassi mais suave, né? Mais macio, de pouca responsividade. O que é melhor, o que é pior, quais são os ganhos envolvidos nisso, tá? Isso é importante a gente ter em mente também, tá? E por fim, a questão dos contatos dos pneus, tá, pessoal? Que aqui eles chamam de patch tire, tá? Então, essa questão em português não faz muito sentido, tá? Fica melhor a gente falar sobre essa questão do contato dos pneus, tá? Meu velho pai já dizia isso, que para você ter o máximo grip, você precisa do máximo de contato do pneu com o solo, tá? Então o pneu, quanto mais contato ele tiver com o solo, melhor vai ser o grip, tá? Então se você consegue aproveitar angulando a suspensão, fazendo toe, fazendo caster, fazendo camber, você consegue colocar esse pneu, a maior quantidade de pneu, né, de superfície de banda de rodagem no asfalto, melhor vai ser seu grip. Tá? Então isso é uma constante e todo mundo vai perseguir isso, tá? Eu gosto de dizer que em corrida a gente faz um binômio entre velocidade e tempo, né? Gerenciamento de velocidade e tempo, e do outro lado grip, tá? Então o carro ele tem que ter muito grip, um bom aproveitamento do grip para você ter alta velocidade e pouca execução de tempo para você fazer um determinado percurso, no caso uma volta. Tá? Então isso é fundamental a gente pensar quando se está falando de carros de competição, tá? Beleza? Ficou claro aí, pessoal? Eu acho que a gente consegue dar aí uma boa noção para vocês do que a gente vai tratar, tá? Nessa introdução, pessoal, também gostaria de falar para vocês sobre a frequência do setup. Quando você deve repetir o setup, quando você deve fazer, tá? Eu elenquei aqui os principais parâmetros a serem acertados no carro, tá? Antes que ele entre na pista. Então a gente vai falar sobre todos esses parâmetros, tá? É importante lembrar também, pessoal, que os ajustes de tempos em tempos eles precisam ser verificados. Por quê? Você bate às vezes o carro, né? O pessoal da Huri, eles recomendam o seguinte: se o carro colidir em qualquer coisa, ou num outro carro, num bumper, ou o que quer que seja, numa curva, você tem que revisar o setup porque ele muda, tá? A pessoa da Huri recomenda isso, tá? Eu tô dizendo para vocês que alguns eventos mudam o setup do carro, tá? Então é importante você estar atento a isso, tá? Se você é um hobbyista comum, pessoal, que eu costumo chamar um entusiasta de final de semana, o cara que vai para a pista de vez em quando brincar, né? Uma revisão aí a cada 6 meses é o ideal para setup, tá? Ou quando houver quebra de peça, tipo bateu, quebrou uma bandeja, quebrou um hub de conexão, um eixo articulado, é bom você repetir o setup porque
vai mexer na disposição das partes, tá? Das peças, tá? Agora, se você já é um hobbyista envolvido com competições, pessoal, é importante você fazer o setup a cada entrada na pista, tá? Ou pelo menos conferir a exatidão deles, tá? Então, por exemplo, o pessoal que vai na pista normalmente faz um desmonte do chassis, tá? E remonta ele, faz setup para corrida, tá? E aí vai fazendo algumas checagens, tipo de altura, down stop, em cada sessão, né? Cada treino, e aí qualify e depois corrida, tá? Então tem alguns pontos que o pessoal revisa a cada entrada e alguns pontos que a gente faz uma vez por dia, tá? Então é importante também dizer isso. Outra coisa que também é legal falar, pessoal, os parâmetros sobre os parâmetros de setup, eles são válidos normalmente para uma determinada pista. Se você anda numa determinada pista e vai andar numa outra pista, esse setup vai mudar, tá? O setup é a harmonia do seu carro com aquela pista. Se você mudou a pista, você trocou a relação. Então você tem um carro e uma outra pista. Então aquele setup, ele pode ser base para você mudar, fazer os ajustes para aquela nova pista, tá bom? Então não existe setup do carro, existe o setup do carro naquela pista, tá? Eu vejo muita gente falando aí que faz revisão, já faz o setup, tipo, isso não existe, tá? Isso não existe. Você pode fazer sim uma revisão do carro e um alinhamento do carro para que ele ande no asfalto da rua, por exemplo, tá bom? Aí, quando você for para uma pista, você vai ter que revisar e fazer um setup para aquela pista, para as condições daquela pista, tá bom? Então isso é importante ficar claro para que vocês consigam ter um bom aproveitamento aí do seu carro, tá? Outra situação que é interessante da questão da frequência dos ajustes é, por exemplo, o drop, tá? O drop em carro nitro, tá? O modelista de carro nitro competitivo, ele checa o drop basicamente a cada entrada na pista. Porque que acontece? O drop, ele vai te dar a altura do carro em relação ao solo, com ele montado. Se esse pneu começa a ter desgaste, porque o pneu de espuma gasta muito mais rápido que o de borracha, mas ele dá muito mais aderência, dá muito mais grip. Então a altura começa a mudar. Então o cara tem que checar entrada por entrada e fazer o ajuste. Então, o primeiro treino checou, deu 3 milímetros de drop, beleza, é isso que eu quero. Segundo treino, esse drop às vezes abaixa. E aí você precisa regular, então aí a frequência é cada vez maior. Por exemplo, na borracha eu já não tenho esse problema, tá? Ele não tem uma alteração tão grande assim que justifica a cada entrada eu fazer uma intervenção, tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo aí em cada parâmetro, tá bom? A gente já volta. Bom, pessoal, para a gente começar a fazer um setup, então a gente vai precisar de algumas ferramentas, tá? De um alto modelo. Então eu tô aqui com o meu T4 2017, um carro de turismo, um carro on-road, tá? Na escala 1/10. Removendo aqui minha bolha, para vocês darem uma olhada aí no carro, tá? Botar a bolha para lá. Então meu carro tá aqui, todo embarcado, bateria, motor completinho, pronto para uso, tá? Então o que a gente precisa para fazer um setup? A gente vai precisar o básico, tá, pessoal? Tem outros itens que eu não vou contemplar nesse estudo, tá? Então, o basicão para você estar com um carro legal para poder andar, beleza? Então você vai precisar de uma tábua lisa, plana, tá? Essa aqui é da Rude, mas não precisa ser da Rude, pode ser um pedaço de vidro que você faça, não tem problema nenhum, tá? O carro e um kit de setup, tá? Um instrumental para setup, tá? Então, esse aqui é da Rude, tá? Que tá aqui do lado, não sei se tá aparecendo, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, ganhar um pouco mais de altura. Opa, peraí. Esse aqui é da Rude, até eu aparecer aqui. Mas você não precisa obrigatoriamente usar um kit desse, tá? Então, ao longo do vídeo, eu vou mostrar item por item todas essas ferramentas que a gente tem aqui, tá? O que a gente
para cada situação o que a gente vai usar. Mas para fazer um setup, basicamente você vai precisar dessas ferramentas para fazer a medição, tá? Então é importante você ter, não precisa ser de excelente qualidade como o da Rude, pode ser de marcas aí que tem no mercado, tipo IE Racing, Rude, Aromax, enfim, cada uma vai ter aí um preço aí compatível aí com a sua ideia de custo, tá bom? Bom, pessoal, setup, tá? O que é importante se fazer, e esses serão os temas dos próximos vídeos que a gente vai tratar aí ao longo aí dessa série, tá bom? Então eu divido o setup em 8 partes, né? Então a gente vai aí de A até G. Opa, são 7 partes, desculpa, burro, falei errado, corrija aí, edita aí. São 7 partes, né? Então de A até G, né? O tema dos vídeos vão ser exatamente o tema do tema do parâmetro que vai ser ajustado, tá bom? Então a gente vai falar e eles precisam serem, você precisa fazer eles nessa ordem, tá? Existe a recomendação da própria Ruri, né? Ó, ela tem esse manual aqui, ó, tá? Que lá no grupo da gente lá chama Posto Ipiranga, o grupo aqui do Pangaré RC, a gente já distribuiu esse material lá online, né, via PDF, tem em português também. Então nesse material aqui, ele recomenda que vocês façam os ajustes nessa ordem que eu vou falar agora, ok? Então é importante que vocês sigam essa ordem, tá? Então a gente vai falar primeiro de equilíbrio de chassi, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, vou utilizar as balancinhas lá da SkyRC, tá? Pra gente ver distribuição de peso, tá? Na sequência a gente vai falar sobre downstop e droop, tá? Ou drop ou droop, tanto faz, tá? A gente vai falar sobre essa questão de altura das bandejas em relação ao chassi, né? O comportamento da altura, as regulares do ajuste do carro em relação ao solo, tá? Na sequência a gente vai falar de altura do chassi. Por que esses parâmetros devem ser feitos nessa ordem? Porque você vai estar promovendo os ajustes sem que esses ajustes atrapalhem o ajuste anterior, tá? A gente vai ter que checar alguns, eu vou mostrar para vocês, mas em regra eles não atrapalhariam o ajuste anterior, tá bom? A altura do chassi, então é essa altura em relação ao solo, né? A lâmina em relação ao solo, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre patch, né? Do contato dos pneus com a pista. Aí a gente vai abordar o assunto camber, caster, tow, né? E a simetria da direção, tá bom? Então são assuntos aí que a gente vai tratar aí ao longo desses vídeos. Tá bom, pessoal? Então eu peço para você seguir a gente aí, acompanhar, mete o dedo no like. Você viu esse vídeo, aperta aí o like, porque aí você me encoraja a gravar mais vídeos para vocês, tá? Se você quiser algum vídeo específico, escreve aí no comentário também. Se você tiver alguma dúvida, manda e-mail aqui para esse e-mail que vai aparecer na tela, duvidaspastor@gmail.com, tá? Siga a gente lá no Insta, no Facebook, e se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, manda aí também uma mensagem, deixa o seu telefone que a gente inclui você lá, tá bom? A gente fica por aqui, um forte abraço a todos e fui!